Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje a aula é número 22 e nós vamos falar sobre como analisar um fundo imobiliário. Eu trouxe aqui 6 características para você analisar e você vai ver como que eu faço, como que eu analiso, quais pontos, que eu acho mais interessante. Eu tenho certeza que nas próximas análises você vai se dar super bem e vai colocar em carteira aquilo que faz sentido de verdade para você. E não vai ficar olhando o que os youtubers, o que outras pessoas aí acabam falando, casas de análise, enfim, você mesmo vai fazer a análise e vai colocar aquilo que faz sentido na sua carteira, beleza? Então, tamo junto, vamos lá e bora pra aula. Mas antes, já quero soltar aqui 2 spoilers, que amanhã nós vamos analisar algumas coisas aqui, trazer umas ideias também para você colocar em carteira da forma correta, análise sobre as ações. Então, como analisar uma ação? Essa vai ser a aula de amanhã, número 23. E também já quero falar para você que na sexta-feira nós vamos fazer um aulão aqui no meu YouTube sobre como sair do absoluto zero e você atingir uma liberdade financeira, a você viver de renda e você conseguir ali entender mais sobre os seus investimentos e mudar radicalmente ali a sua vida e a sua mentalidade. Bom, então vamos para a aula de hoje. Eu trouxe aqui 6 características para você aprender e saber o que você tem que analisar para você ver lá um fundo imobiliário. Bom, esse vídeo não é patrocinado, não é nada, mas eu quero que você olhe lá através do site Fundos Explorers, tá? Eu uso esse site e é muito interessante. Todos esses dados, essas informações que eu vou trazer aqui, lá tem nesse site. Então vou deixar uma foto dele aqui, ó, e você vai conseguir entrar nesse site e analisar tudo que eu estou falando aqui através desse site, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você deve analisar são os ativos em portfólio, ou seja, a localização. Pega um ativo, bom, eu vou usar aqui, não é recomendação, tá? É só uma parte educacional aqui do vídeo, que é o fundo, KNRI 11. Ele é um dos maiores fundos, é o maior fundo, na verdade, da Bolsa hoje. Então, vamos pegar esse fundo aqui como exemplo, tá? Então, se você pega a primeira coisa, o portfólio e olha as localizações aonde estão, aqui tem que valer a pena para você. Eu já costumo falar que eu não ponho em carteira um fundo, alguma coisa que tem apenas um imóvel. Ou se esse imóvel tem que valer assim muito a pena, mas via de regra eu não coloco que tem apenas um imóvel ou apenas um inquilino. A gente vai falar mais sobre isso. Então a primeira coisa que você deve ver é a localização, beleza? A segunda coisa que você deve ver é o padrão construtivo. Por que eu coloquei essa? Porque se você não sabe, eu sou engenheiro também, então acho que já é mal de engenheiro, Eu chego num prédio e começo a olhar várias coisas, Então o seu padrão construtivo lá também, se tem elevador, se tá em boa localização, se o prédio é elegante. Então todas essas coisas eu sei que vai fazer diferença na hora do aluguel, Se vai ter pessoas lá dentro ou não, se vai fazer diferenças, seja interessante para a pessoa ir lá e alugar isso ou não. Então é uma coisa que eu acho, sim, muito interessante e que é uma coisa que eu analiso, beleza? Vamos agora para a terceira parte, terceira característica que eu analiso. Essa terceira é inquilinos e vacância, tá? Inquilinos e vacância, ou seja, quanto mais vacância tem, menos tem gente dentro desses imóveis, ou se for de galpões, enfim. Quanto menor a vacância, melhor, porque a taxa de gente lá dentro, de pessoas, de inquilinos, estão muito mais alta. Então isso aqui é super interessante você olhar esse ponto aqui também, beleza? Vamos para a quarta coisa que eu olho aqui, eu falo, tem que ser analisado, tá, gente? Aqui a quarta coisa é a gestão. A gestão, ela é ativa, ela é passiva, ela vai atrás de mais pessoas, de mais empresas para trazer esses novos inquilinos. Então, ela é uma gestão que tem algum tipo de problema, que está relacionado a Lava Jato, enfim, algum problema ali que, enfim, vocês já sabem, está relacionado a algum tipo desse problema. Eu, particularmente, eu analiso isso e eu não coloco em carteira.
beleza? Se esse fundo aqui vai fazer sentido para mim ficar por longo prazo, porque essa também é a minha estratégia para o buy and hold, longo prazo. Então, se isso for fazer sentido para você, analisa esses pontos. Essa parte da gestão é super importante para fazer sentido ali para você ou não, beleza? Agora, vamos lá para a quinta parte, né? Eu falei que são 6. Vamos revisar aqui? A primeira, ativos de portfólio, ou seja, localização. Segundo, padrão construtivo, se o prédio ali é bonito, é elegante, está num fácil acesso, tem elevador, enfim, tudo isso a gente tem que analisar, tá? Pode ser até que você pense que não, mas tem que se analisar. Terceira, inquilinos e vacância, entender ali a parte da onde tem pessoas ou não, tá? Quarta coisa, gestão. A gestão ali, a parte governamental, ela é ativa, é uma gestão passiva, é uma gestão ativa, então você precisa analisar isso, tá? Agora, a quinta é o valuation, tá? É quanto que esse preço vale por metro quadrado. Então você precisa fazer uma análise de valuation para você. Eu vou deixar um e-book meu aqui embaixo para você ter acesso, que eu falo mais sobre isso daqui. Você precisa entrar e você ter acesso, beleza? Vou deixar aqui embaixo. Você precisa saber se, por exemplo, esse valuation ele vai estar num valor muito caro ou vai estar num valor muito baixo, beleza? Então tá bom. Sexto item, que é também de suma importância, liquidez, ou seja, quanto mais rápido você consegue pegar esse dinheiro de volta. Se você já está me acompanhando aqui, eu já venho falando isso de outras vezes, até de outros ativos, enfim, de ações também. Aqui a liquidez é muito importante, tá? Então você precisa ter em carteira, pelo menos é o que eu faço, os ativos, né, as cotas, os fundos imobiliários, as ações que tenha maior liquidez, onde são mais negociados esses ativos, essas cotas. Agora, para você que ficou até aqui no vídeo, eu vou trazer o over delivery e falar de uma outra característica que eu também trago para você aqui para analisar, que é o dividend yield. Repara que o dividend yield é uma coisa que eu estou falando aqui por último, tá? Normalmente as pessoas analisam essa parte sendo a primeira e a mais importante. Não. Nós temos que ficar de olho no dividend yield? Claro, com certeza, né? Dividend yield é aquele valor que nós recebemos das cotas, dos ativos, enfim, do fundo imobiliário. Então, esse valor, quanto maior, melhor? Sim, mas nem sempre. Por isso que eu falei essas outras características que você precisa analisar e não só o dividend yield, porque às vezes, dependendo de um fundo, tá? Mais específico desse que eu estou falando aqui do KNRI 11, ele trouxe algumas informações ou outros, né? Não vou ser tão específico aqui falando dele agora, mas às vezes outras cotas eles trazem outros tipos de dividend yield que trouxe durante os anos. Então, aqui acaba não valendo a pena porque o dividend yield está muito alto, mas só que não é aquilo que ele entrega, entende? Então, esse valor, quando você bate o olho e olha que está alto, você acha que ele vai entregar tudo aquilo, mas não. O interessante aqui, nesse ponto 7, é você analisar não só o dividend yield do último ano, mas é você analisar o dividend yield dos últimos 5 anos. Então, é você olhar lá a parte retroativa e analisar tudo, beleza? Um outro ponto ainda trazendo a parte que você precisa dar uma olhada, né? Então, mais um over delivery aqui ainda, é o VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então, vou deixar uma regrinha aqui, que eu escrevi aqui, que é o seguinte, né? O P é o preço, então o P é igual a 120. O VP, que é o valor patrimonial, ele é igual a 75 milhões, tá? Vamos colocar números aqui. O número de cotas é de 500 mil, que essa cota desse fundo foi emitida, tá? Então, o V sobre o VPA. Então, o VPA vai ser igual ao V, que é o valor patrimonial, sobre o número de cotas emitidas, tá? Então, aqui a gente vai fazer a seguinte conta. 75 milhões vai estar sobre, né, dividindo sobre as 500 mil cotas, que esse valor vai ser igual, então, a 150. Se o valor de cotação dele hoje está 150,
Então a gente vai fazer um sobre o outro, tá? Se a gente faz um sobre o outro, então quer dizer que o preço, né, logo, né, o P sobre VP, ele está custando então 0,8. Se é 0,8, então quer dizer que está mais barato. Então aqui é uma oportunidade de compra, tá? De compra para você ir lá e estar comprando esse valor em cima do preço do patrimonial dele, está sendo mais barato em cima da sua cotação do dia. Então vale a pena você comprar. Alisson, quando eu sei que está caro, quando eu falo, né, para mim, uma cota tá caro quando chega ali nessa conta que a gente faz de 1,3. Passou disso, aliás, até disso, né? Eu já acho que ali tá um pouco caro e para mim não faz sentido colocar em carteira porque tá passando, né, um pouco do valor patrimonial. Então, para mim não faz sentido pôr em carteira. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, não esqueçam que na sexta-feira, já depois de amanhã, dia 11, às 9 horas da noite, nós temos um encontro, um aulão marcado que vai mudar a sua mentalidade, que vai trazer ali uma clareza. Eu tenho certeza que você não pode perder. Aqui no meu YouTube, às 9 horas da noite, tá? Um aulão sobre desde como você sair da dívida. E nós vamos falar até hoje, depois dessas 8 semanas, vamos finalizar essa aula ao vivo a como blindar a sua carteira, tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, desde lá do começo, fazer um resumão sobre todas as aulas. Se você tem essas dúvidas ainda, comentem aqui e também vamos participar dessa aula lá ao vivo, beleza? Então, galera, tamo junto, fiquem com Deus e vamos dominar os nossos investimentos. Abraço!